Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Rádio do Box. E hoje nós vamos apresentar para vocês uma comparação e análise dos novatos desse ano da Fórmula 1. A ideia é apresentar para vocês a estatística de cada um e uma breve análise, e ao final nós vamos fazer o nosso ranking com a nossa opinião. Vamos direto ao assunto, começando pelo Kimi Antonelli, passando para quem entende da brincadeira então. Fala aí, Eme. E aí, galera, beleza? Então, vamos começar com as estatísticas do Antonelli. O Antonelli até vai bem em classificação, ele chegou aí pro Q3 9 vezes das 14 corridas até o presente momento. Mas, se a gente for comparar com o Russell, ele perde de 13-1. E só em uma classificação ele foi melhor que o Russell, né? Nas corridas, ele também vai razoavelmente bem, aparecendo 7 vezes no top 10. Mas já teve 4 abandonos, alguns por erro dele mesmo. E na comparação com o Russell, ele perde de 14-0. Então, assim, dá para ver que ele tem um carro bom, que ele poderia ir melhor, mas não está apresentando muita coisa. A porcentagem de pontos da equipe que foram dados por ele é só de 27%. Então dá para ver que assim, que a equipe depende muito mais do Russell do que dele, né? A gente, acho que foi no último vídeo que a gente fez juntos, que a gente falou da questão assim, não é só por. Se a gente for comparar ponto a ponto com os outros, a gente vai falar um pouco dos outros ainda, ele vai ter mais, então, ele é o melhor novato, vamos dizer. Só que é lógico, você está falando de um cara que está numa equipe, não é a melhor da temporada, mas é uma equipe de mais de ponta comparada às outras, e realmente, em comparação ao companheiro de equipe, que é uma comparação que todo mundo faz, tá ainda levando uma lavada. Então eu acho que teve muita. A gente falou, né? Tem uma pressão, ele mostrou um certo descontentamento com a fase dele, mas além de tudo, é um moleque, né? Então a gente falou aquela questão da pressão, tudo, talvez para esse nível já que ele devia estar correndo, talvez não chegou ainda. Então é isso que a gente, vamos dizer assim, se for comparar só números, a gente vai ter uma percepção, mas comparando realmente, conhecendo um pouco mais do que está acontecendo e com quem ele está sendo comparado, eu acho que talvez é meio decepcionante. O que que você acha? Eu concordo, assim, ainda mais que não é só o fato dele ter ido para a Mercedes. É o fato do que pintavam, porque assim, o que eu ouvia antes do Antonelli entrar na Mercedes é que ele era o novo Verstappen, que, né? Então, já a Mercedes fez todo o investimento nele justamente para não perder o Verstappen como perdeu o Verstappen, no caso, né? Então, assim, eu acho que ele, como você falou, ele tá com muita pressão nas costas, mas assim, é um esporte que você vai lidar com pressão o tempo todo. Então, se você não aguenta pressão, meu querido, você está no esporte errado. Ah, acho que ele é o pior piloto do mundo? Não, não acho, mas acho que foi cedo demais. Eu acho que ele deveria ter, porque eu insisto, como eu já disse no outro vídeo nosso. Ele não mostrou ser esse cara espetacular nem na F2. Porque enquanto ele estava lá com todo mundo falando, o Kimi Antonelli, ele estava lá atrás, assim, o Bortoleto estava mostrando muito mais na época, o Radiar mostrando muito mais na época, o próprio Berman. Então, assim, eu para propaganda que fizeram dele, eu acho que ele ainda está devendo muito, né? Que nem você falou, com uma das melhores equipes do grid, ele não tá tão parelho assim com o companheiro de equipe dele e, tipo, não tá mostrando tanto a que veio. Esse é o que eu acho, né? O que seria normal, assim, lógico, quem tem mais experiência, a experiência com certeza conta, né? A gente já falou um pouco disso em outras, mas a questão talvez precisaria estar um pouco mais próximo, não tão É, distante. eu não imaginaria, tipo, ele batendo o Russell assim, muito, né? Mas assim, não, não, não apanhando tanto também, eu não imaginava, né? De Ah, repente, um pouquinho mais próximo, algumas vezes na frente, porque o companheiro teve problema, né? Não tá, um carro tá lá acertado. Mas não.
Você vê o Russell indo quase sempre pro Q3 e o Antonelli às vezes fica no Q1. Ele ficou no Q1 em duas vezes. Então, assim, tá Não, legal. precisando mostrar um pouquinho mais a que veio. Não, legal. Eu acho que a gente vai falar de um agora que está um pouco mais parelho. Agora é a vez do Berman, né? Falando um pouco sobre o Berman, parece que está um pouquinho melhor, né? Então, aí também a gente vê um ponto que assim, ele tá com uma Haas. Que assim, a Haas às vezes está lá no fundo do grid e às vezes do nada aparece um Q3. A gente fica sem entender o que está acontecendo, acho que eles lá também, no caso, né? Mas mesmo assim, o Berman já conseguiu levar a Haas duas vezes para o Q3, que é muita coisa para uma equipe como a Haas, né? E daí, em questão de classificação, na comparação com o Ocon, por exemplo, ele já ficou sete vezes à frente do Ocon, em 14 oportunidades. Então, ele tá bem. Na corrida, ele já chegou no top 10 três vezes. Pode ser lá em décimo, mas é top 10, É gente. top 10, Então, não assim, importa, exatamente. não interessa, você entendeu? E ele chegou na frente do Ocon em corridas em cinco vezes. Então, assim, é muita coisa, porque também tem uma coisa assim, às vezes o cara na classificação, o cara é rápido, porque na classificação você precisa basicamente ser rápido. Agora, na corrida você tem que administrar pneus, você tem Consistência, disputa. né? É, Consistência. exatamente. Então, e você tem que tá vendo o que está acontecendo ali e analisando e tomando decisões muito do nada. E o Ocon já é um cara experiente. Então, assim, se o Berman conseguiu estar por cinco vezes na frente do Ocon, isso diz muito para mim, né? E ele é responsável por 22%, quase 23% dos pontos da equipe, que é menos que o Antonelli, mas novamente é uma Haas. E assim, a questão da pontuação da equipe Haas e a pontuação da equipe da Mercedes é gritante a diferença, né? Então, assim, como eu falei, ele consegue esses pontos, poucos pontos, porque tá lá no top 10 em décimo, então ele tem oito pontos no campeonato atualmente. Então, assim, tá fazendo muito pelo equipamento que tem. E Sim. eu acho que, assim, ele já mostrou também uma qualidade boa ano passado, quando ele correu no lugar do Sainz, porque o Sainz teve um problema, não pôde correr, e ele conseguiu pontuar na primeira corrida dele na vida na Fórmula 1. Ele estava com a Ferrari, ele conseguiu pontuar. Então, assim, isso me mostra que se ele tiver um carrinho um pouquinho melhor, ele dá muito mais trabalho. E é isso que a gente falou, comparando de novo com o Antonelli, né? Essa questão da gente falar assim, pelo menos está mais parelho. Tudo bem, é Uhum. novato, vai ter menos, é isso que você falou, vai ter menos experiência de corrida, vai ter menos aquela, né? Saber aonde tem que segurar, onde tem que ser arrojado, mas pelo menos está mais próximo. De novo, ano que vem, sei lá, pega um carro melhor, tal, e aí não faz nada. Tem outros poréns, né? Mas eu, Uhum. assim, olhando de novo num ponto de vista tipo frio de estatística, eu acho que já mostra bem mais do que o Antonelli. A questão dos pontos, eu acho que é a questão, como você falou, você está numa equipe que não está lá no topo e quando você vai chegando, você vai pontuando mais para o final do top 10 ali, são menos pontos que você vai ganhando, né? Então, tipo assim, é que nem no. A gente brinca fazendo um paralelo com o futebol. É diferente de você ter ali os 3 pontos da vitória. Toda vez que você ganha, você já sobe muito. Quando você empata, você sobe, ou às vezes você desce, porque os seus outros ganharam três e você ganhou um. Então é mais ou menos a mesma lógica. Então, não dá só para ir pela pontuação, mas eu acho que esse equilíbrio na classificação e na corrida, eu acho que é um ponto que a gente tem que ver com mais calma. Sim. Beleza. O próximo, sem, sem a gente querer puxar muita sardinha, mas o próximo é o Bortoleto. Então, o que você pode falar do Bortoleto? Então, olha, gente, aqui eu vou ser totalmente parcial, tá? Me desculpe quem queria uma análise imparcial, porque com brasileiro não vai ter, não, brincadeira. Assim, ó, cara, vamos lá. Acho que a primeira coisa importante de falar é uma Sauber. Já vamos deixar isso muito claro. E no começo do ano, a Sauber tava realmente um tratorzinho, né? Tava difícil de aguentar, tanto que ele saiu no Q1 em sete oportunidades. Porém,
de umas atualizações para cá, ele já conseguiu levar a Sauber porque 3 em 3 oportunidades, que é muita coisa, é uma Sauber, né? E na briga de classificação, ele tá melhor que o Huckenberg. Ele já ficou 8 vezes na frente do Huckenberg em classificação. E o Huckenberg é muito bom de classificação. Várias pessoas já disseram isso. Na corrida, ele conseguiu levar a Sauber por 3 vezes no top 10. Abandonou 3 vezes também, algumas por erro dele e outras por o carro quebrado, mais absoluto nada, né? Teve a primeira corrida também tava chuva e, enfim, caos. Na corrida, ele também chegou 6 vezes à frente do Huckenberg, que é bem importante, porque o Huckenberg tem aí uma experiência gigantesca. E que vamos lembrar que fez um pódio Então, esse esse ano. era o ponto que eu ia comentar agora, porque o Bortoleto, ele é responsável por 27%, quase 28% dos pontos da equipe. Mas o fato do Huckenberg ter conseguido um terceiro lugar joga os pontos dele muito lá para cima. Então, assim, isso é uma coisa que eu acho muito legal, como essa equipe tá muito boa. Porque, assim, o Huckenberg tem ali uma puta experiência, mandou, assim, tipo, algumas vezes uma pontuação e tá levando o Bortoleto junto, tanto que ele conseguiu um sexto lugar com a Sauber, que é o que a gente falou no último vídeo, que o Alonso tava espalhando para os quatro ventos, que esse cara é bom. Então, assim. Novamente, pro material que ele tem para trabalhar, ele tá mostrando frieza, como se diz, adaptabilidade, porque você dirigir um carro ruim não é fácil, É, dirigir carro bom é uma delícia, né? Você vai que vai, mas dirigir carro ruim não é fácil e assim, tá trabalhando muito com a equipe, tá aprendendo muito. Eu acho que ele tá mostrando muito potencial. Se derem um carrinho melhor para ele, ele vai dar trabalho também. eu acho que isso parece que a gente está pegando o pé do Antonelli, mas não é essa a questão. Eu só achei engraçado que, e de novo, eu, sendo fã de futebol, eu gosto de fazer o paralelo, é a questão da categoria de base. E às vezes você aprender num lugar menor. A gente fala muito, por exemplo, esse cara tá subindo agora para o profissional, bota ele lá no time de Série B para ele aprender as dificuldades. Às vezes você pegar um carro ruim, nesse caso, é muito tipo assim, te ajuda a aprender coisa que você vai num carro bom, você só vai ter a cobrança, você não vai ter ó, aquele entendimento do mundo da Fórmula 1, no caso, de que é assim, não, eu estou aprendendo um carro ruim. Quando você pega um carro bom de cara, o cara só vai ter a cobrança, você não vai ter esse entendimento. Então eu acho que é isso, você fazer os passos, às vezes, eu imagino, de novo, sou eu lá, um rapaz de 17 anos, o cara fala assim, não, vamos direto para uma equipe de ponta. Eu não vou. É a mesma coisa, de novo, futebol. Você quer ir para o Real Madrid ou você quer ir para o São Caetano? Entendeu? Eu quero ir para o Real Então, Madrid. Só que quantos caras que foram para o Real Madrid bateram e voltaram, entendeu? E quantos caras, por exemplo, um Hernanes da vida foi para o Santo André e foi ser o que foi. E na Fórmula 1 me parece muito parecida. Me parece que está sendo a mesma coisa. Tem cara que foi pronto, o cara nasceu pronto para ser um craque de primeira, e aí, né? E aí, mas quantos de todo o ambiente de Fórmula 1, quantos foram isso e quantos foram o cara que teve que batalhar ali, né? Quanto que foi o Rubinho na Jordan lá, quanto que foi, entendeu? Então, é isso que eu acho que é difícil às vezes você e para própria entendimento do piloto, ele saber assim, tá, não, legal. Talvez eu vou arrebentar aqui, perfeito, mas será que eu estou pronto? Né? Então eu acho que isso, e aprender isso que você falou, ajuste do carro, porque mesmo num carro bom, a gente pega pela Red Bull, né? A gente falou bastante sobre aquela questão de o carro ser adaptado pro Verstappen e os outros pilotos, os segundos pilotos estão sofrendo pra caramba. Se os segundos pilotos talvez tivessem mais experiência, talvez eles não sofreriam tanto. Se fosse um bom segundo piloto, um Huckenberg da vida, se fosse esse no caso na Red Bull, talvez estivesse sofrendo menos do que os pilotos que estão indo para lá e estão sendo triturados, entendeu? Em comparação ao Verstappen. então, eu acredito, e até é bom que você pontuou assim, gente, nada contra o Antonelli, de verdade, não tenho. Mas a questão é exatamente isso que você falou. Eu acho que
estão queimando ele, jogando ele na equipe, uma das melhores equipes, exatamente porque ele precisava se calejar um pouco mais antes de ir para lá. Então, sei lá, botasse numa Williams da vida, que ali, tipo, pena pra caramba pra sair do chão, que molda, que caleja o cara pra ele, na hora que tiver um carro bom, aí ele tá sossegado, porque ele já carregou muito peso nas costas, entendeu? Exatamente. E o que você falou da Red Bull também. O problema da Red Bull que eu vejo é que assim, o cara não tem tempo de se adaptar. Ali, ou você vem pronto e faz o que eu quero, ou você é jogado para escanteio com pouquíssimo tempo. Então, assim, não dá também para o cara se calejar ali. Ele tem que chegar pronto como segundo piloto, só que eles querem um cara novo como segundo piloto que não tá calejado. Então, assim, não vai dar certo. Ali a gente já falou também, é um pouco, acho que a estratégia de segundo piloto tá um pouco errada ali, né? Mas Exatamente, beleza. eles assim, mas é isso, eu acho assim, os novatos que estão entrando em equipes menores estão se dando muito melhor por questão de que, tipo, primeiro, não tem a pressão em cima deles, tanta pressão, obviamente, você é um piloto de Fórmula 1, vai ter pressão. Mas eles estão conseguindo trabalhar melhor com a equipe, aprender melhor. Lógico, já tivemos casos também, por exemplo, do Logan Sargent, ou o Mick Schumacher, ou o Nikita Mazepin, que entraram em equipes pequenas e foram uma porcaria. Mas aí talvez é porque o material humano não seja. Então, aí acontece. Estamos com uma leva de novatos muito bons, no geral. Mas eu acho que os que entraram em equipes menores vão se dar melhor do que o Antonelli, porque eu acho que o Antonelli tá se queimando e sentindo muito essa queimada. Não, Entendeu? não, perfeito. Vamos seguir para a gente conseguir fazer a comparação. O próximo seria o Hadjar. O que você pode falar do Isso. Hadjar? O Radjar, cara, é uma surpresa grande para mim, porque na Fórmula 2 que eu acompanhei, porque ele teve a disputa direta com o Bortoleto, eu achei que ele era emocionado demais. Ele perdeu o campeonato, partes por nervosismo dele e tal. Mas eu achei muito interessante, olhando a estatística dele, que ele não ficou nenhuma vez no Q1 esse ano. E ele tem uma Racing Bulls, ele não tem um dos melhores carros do grid. Apesar de que a Racing Bulls está bem boinha esse ano, mas ele foi 8 vezes para o Q3. Para um carro de meio de pelotão, isso é muita coisa, porque ele podia ter umas quedas e ele não teve. Na comparação com o Lawson, ele em 12 oportunidades, porque só lembrando, o Lawson correu as duas primeiras corridas do ano pela Red Bull, então a gente fez esse comparativo só entre os dois, nessa equipe, Lawson e Hadjar. Então ele ficou 9 vezes na frente do Lawson em classificação. O Hadjar foi para o top 10 em 5 oportunidades e teve 2 abandonos, né? Então, assim, não é uma média ruim para um piloto novato. Tirando o erro dele na primeira corrida, que foi o abandono mais bizarro que ele teve, o restante, assim, não é nada, foi problema de carro e tal. E nas corridas, a comparativa dele com o Lawson, ele ficou 8 vezes na frente em 11 oportunidades. Por que 11 oportunidades que essa conta parece não fechar? Porque teve a corrida da Inglaterra que os dois abandonaram. Então, não ficou na frente do outro, então a gente não contabilizou, né? Nesse caso, a porcentagem de pontos dele, né, relacionada à equipe, acho que não conta muito, porque daí são dois novatos. Então, assim, se a equipe tem ponto, é por conta dos dois. Então, acho que não vale essa comparação com os outros pilotos que a gente estava falando. Mas ele 49% dos pontos da equipe são pontos dele. Então, assim, eu acho que foi uma surpresa muito boa, o Radjar. Não, legal. Eu acho que assim, eu vi pouco nas corridas que eu consegui assistir, mas eu vi, na verdade, os comentários estavam sendo bem positivos, assim, em questão mesmo de arrojo mesmo, assim, ele estava sendo bem positivo. E, como você falou, um pouco de aprendizado, tipo assim, de segurar um pouco a onda, mas ser mais consistente. E os números mostram consistência. Eu acho que isso para novato é importante. De novo, vai ter o cara que é extra classe, que talvez vai ser o top, que deve, tipo assim, talvez entre até numa equipe pequena, mas tipo, tá claro que já deveria estar numa equipe grande.
mas no geral vai ser isso aí. Eu acho que tá sendo um resultado bem positivo e a comparação, de novo, com um companheiro de equipe, eu acho que está bem positiva também. E até é engraçado porque, assim, na primeira corrida do ano, o erro dele foi bizarro por conta da chuva. Ele errou, foi assim, né? Bem bizarro. E ele saiu muito abalado, ele tava chorando e tal. E o pai do Hamilton foi lá e, tipo, teve uma baita conversa, porque ele é muito fã do Hamilton e tal. E eu acho que aquilo ali botou ele no eixo de novo, de um jeito, porque depois ele não fez mais esse tipo de coisa, sabe? Então eu acho que, tipo, o que um suporte, que às vezes de uma pessoa que você não espera, de repente faz pela tua carreira, né? Porque o próprio chefe das equipes da Red Bull foi lá e esculachou o menino. Pra quem quisesse ver, foi ridículo da parte dele. Falei, aí você imagina, de repente o teu chefe tá te esculachando na frente de todo mundo e ninguém te apoia. Ou provavelmente ele não teria nem metade desses resultados, porque ele não ia É, ter cabeça para isso. Mas ele teve exatamente. o suporte de uma pessoa aleatória, né? Do pai, do cara que ele é super fã. E de repente aquilo ali foi o que necessitava para ele voltar para o eixo e mostrar o que tá mostrando, que eu acho muito bom. Não, legal. E vamos falar agora do companheiro dele, do Lawson, né? O que você pode falar do Lawson pra gente? Então, o Lawson, eu assim, vejo ele um pouco mais meia boca, digamos assim. Ele não é um piloto ruim. Eu só acho que ele toma decisões precipitadas demais durante a corrida. Normalmente tem sempre encrenca com ele, de ele forçar demais a defesa, acabar batendo no piloto. Então, assim, eu acho que ele precisa dar uma acalmada nesse ponto. A questão da classificação, por ter ele teve uma Red Bull na mão e a Racing Bulls, que é uma equipe razoavelmente boa. Ele ficou 6 vezes no Q1, então assim, mostra que ele também não toma decisões muito boas na hora da pilotagem, não é tão rápido quanto deveria. Ele só ficou em classificação na frente do Radjar em 3 oportunidades, então você vê que é praticamente uma comparação de um piloto novato com um experiente. Na corrida, ele conseguiu no top 10 em 4 oportunidades. Ele tá melhorando nesses últimos tempos. Que eu acho que no começo a questão de ter caído da Red Bull para Racing Bulls deve ter abalado ele também. Então, tipo, não é fácil essa situação. O que eu falo, querendo ou não, ali a questão da Red Bull e Racing Bulls é um pouquinho complicado para a cabeça do piloto. O piloto tem que estar muito centrado para não baquear, né? Em corrida, ele ficou 3 vezes na frente do Hadjar, como eu falei, das 11 vezes que dá para fazer o comparativo, e ele é responsável por 44% da pontuação da Racing Bulls, né? O restante ali que ficou da diferença é pontinho do Tsunoda, que quando ele estava na Sim, Racing Bulls. Então, assim, o Lawson, eu acho que é um dos que mais deixa a desejar, sabe? E assim, apesar de que está evoluindo nos últimos tempos. Então, de repente, para uma análise feita no final do ano, eu posso estar queimando minha língua. sim. Mas assim, eu acompanhei um pouco, tem até um documentário sobre o Lawson, antes de ele ir para a Fórmula 1, ele sendo neozelandês, né? Então eu sempre falo que eu acompanho ligeiramente ele aqui. E a fala é engraçada, porque a fala dele, que botam nos teasers desse documentário, é ele: eu quero mostrar meu valor, independente se for na Red Bull, né, no caso que ele estava fazendo, ou em outra, assim. Mostra um pouco, eu acho que o piloto tem que ter sangue no olho, mas é aquela questão, talvez está atrapalhando ele, porque ele já queria mostrar um valor que é ok, mas ele já queria mostrar, sendo que talvez era o momento dele, tudo isso que a gente falou, dele se, tipo, deixa eu entender essa competição, deixa eu entender esse novo circuito, deixa eu entender esse nível de competição aqui, me adaptar e depois mostrar que eu posso. Então, talvez ele colocou o carro na frente dos bois. Então, e eu acho que é isso que me parece e aí ainda tem essa questão do rebaixamento de equipe, né? Que então isso tudo mexe com o cara. Então eu também não vejo que ele está sendo assim comparado somente aos outros. Eu acho que ele está para nós talvez no nível que a gente está falando do Antonelli, só que ele eu acho que sofreu um pouco mais nessa questão porque eu acho que isso abalou um pouco mais ele, esse rebaixamento abalou um pouco mais ele.
Ele quis mostrar que está pronto, sendo que ele não estava. Exatamente. Acho que é basicamente isso. Não, legal. Acho que deu para a gente dar um apanhado legal de todos os pilotos. Eu só queria esclarecer uma coisa que a gente, só para deixar claro para todo mundo, nós não incluímos dois pilotos nessa comparação, o Colapinto e o Durra. O Colapinto, porque consideramos que a temporada passada foi a primeira dele já, e o Durham, porque ele só correu 5 etapas, tá bom? Então agora, o momento da verdade. Vamos fazer o nosso ranking, começando na posição 5. Quem que é o número 5 aí e o último no caso, né, Meme? Fica o Leon Lawson, exatamente pelo que a gente falou, que eu acho que, assim, ele sofreu mais que todos ali, mas ele ainda precisa dar uma estabilizada e, de repente, para dar uma melhorada aí. Ah, legal. Na posição 4. Ficou o Antonelli. A gente não tem nada contra o Antonelli, mas por tudo que a gente falou, realmente eu acho que ele ainda também precisa mostrar que veio, ele tem carro para isso, então precisa mostrar um pouquinho mais de serviço aí. Ah, legal. Em terceiro, Terceiro ficou o Berman, mostrando muita coisa com o equipamento que tem, mas ainda longe dos dois primeiros. ah, legal. E quem seria o segundo, então? O segundo ficou o Radjar, por todos os elogios que eu já fiz, por toda a surpresa que ele me mostrou. Mas vamos lembrar que ele tem um carrinho um pouquinho melhor, então algumas conquistas também têm a ver com o carro. Legal. E em primeiro, sem clubismo nenhum, né? Entre aspas. Sem clubismo nenhum, o Bortoleto, por tudo que está apresentando, por essa evolução que ele teve desde o começo da temporada para cá. E levando em consideração o material que ele tem para trabalhar, que vamos combinar que a Sauber, olha, dá um dor no coração do torcedor brasileiro. Ah, mas eu acho que é isso aí. A gente está acostumado com, né, com sofrer, né? Então, então eu acho que É, vale a pena. E assim, eu acho que essa opinião nossa do Portanto primeiro é a minha opinião, a opinião da Aimee e a opinião do Alonso. Então, eu acho que na média, acho que acho que foi uma votação boa. eu acho que na média, Eu nunca considerando achei os na pesos. vida que eu ia concordar com o Alonso, Pois entendeu? é, então, eu Mas, acho que na média do peso que a gente pode dar aí para essas opiniões, eu acho que a gente tá bem. exatamente. Ah, beleza. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa aí pra gente o gostei no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e comenta aqui pra gente se vocês concordam com o nosso ranking e a nossa opinião sobre os pilotos. E também deixa também pra gente que tipo de vídeo vocês querem ver aqui no canal. Principalmente agora nas férias aí da Fórmula 1, a gente está fazendo esse tipo de vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, quiser saber algum conceito, manda pra gente nos comentários e a gente vai procurar fazer o vídeo para vocês. Eu deixo aqui o meu abraço. Até o próximo vídeo. Meme? Falou, galera, até mais. Valeu, gente. Um abração.